Bom, esse é o canal Faça Uma Vida Melhor. Nesse primeiro vídeo, esse vídeo de hoje, vamos elaborar por que é melhor pensar. Por que é bom pensar para ter um bom viver? Por que a gente devia pensar mais durante o dia? Mesmo com essa questão que vem dos últimos tempos, que pensar gera ansiedade, que gera alguns problemas mentais nas pessoas, mas às vezes são porque elas têm alguma tendência ou têm um passado sombrio, um passado de sofrimento, ou elas têm algo que afete elas na mente, alguma coisa que machucou essa pessoa, ou que já faz parte dela, psicologicamente. Mas a questão é que pensar, seja sobre o que for, é importante. Se tô com algum problema, alguma coisa que está me atrapalhando o rumo da minha vida, tenta esquecer ela. Não literalmente, mas tenta levar em consideração como que eu vou me livrar disso. Da maneira mais pacífica, a maneira mais diligente, a maneira mais intrínseca de consertar isso. E agora, indo para outra questão, se esse não vem o caso, qual seria o outro motivo de pensar? Tirando que isso não seria a pedra no sapato. Muitas das vezes, pessoas que construíram impérios, vamos supor, pessoas que criaram empresas e ficaram bilionárias, em algum momento essa ideia passou pela cabeça dela. Ela pensou, nossa, eu vou fazer isso aqui e tal, e vai dar nisso. Então a pessoa começou. Perceba que é sempre assim, sempre começa, tudo começa pequeno, tudo. E se não tem algo, talvez é porque eu não saiba, mas pelo menos a maioria deve ser assim, todas as coisas começam pequenas. Elas vão se aprimorando, até virar uma bola de neve, da forma que elas vão se aprimorando, elas vão tendo uma escala maior. Tem vários exemplos ao longo da história falando sobre isso. Isso está na biologia, está nos conhecimentos nossos, está em exemplos que acontecem com pessoas, está em um monte de coisa. Só que o que vem acontecendo? A internet, seja lá o que está por trás, por exemplo, tem o Mark Zuckerberg, ele ficou bilionário pela criação do Facebook. Só que ele sabia que aquilo ia ser uma coisa inovadora, porque era algo que não existia, e ele teve que pensar para isso. Só que as redes sociais, vamos pegar um exemplo, o streaming, essas plataformas de streaming, você vai lá, assiste uma série felizão, e tal. O tempo que você assiste a série, talvez você tenha ficado só naquela imersão, mas você não refletiu, não pensou sobre algo, não refletiu sobre algum conceito da sua vida, da vida real. Você ficou focado naquilo. E a verdade é que muitas coisas tentam tirar o foco da gente, para que a gente não pense. Se a sociedade não pensa, ela não prospera. Porque quando a gente tem falta de ideias para deixar a gente mais poderoso, para deixar a gente mais forte, melhorar a gente fisicamente, intelectualmente, financeiramente, quando a gente não tem pensamentos, a gente não tem ideias, a gente simplesmente não faz nada que opera para algum dos lados dessas coisas. E se evita da gente, às vezes, criar alianças com as pessoas. Por exemplo, fazer amizade com as pessoas. A sociedade, ela existiu assim. O ser humano, ele para conseguir garantir que talvez, não agora, ou lá na frente ele precisasse do suporte de outras, às vezes ele fortalecia aquele ser humano. Por exemplo, na época das tribos. Só que eles tinham alguma ideia que fazer, ou momentaneamente ali, na hora. Eles sabiam que para caçar algum mamute eles iam precisar da ajuda do outro. Por isso que faziam uma amizade.
E o que acontece é que com a civilização, com essa urbanização, começou a ter mais gente que era um pouco mais antissocial, um pouco mais tímido. É um fenômeno. É a verdade que a gente sempre vai precisar de alianças na nossa vida. Conhecer as pessoas, conversar com elas, ser orientado por elas e orientar elas. Mas a verdade é que custa muito caro deixar de usar um dia para estar indo para frente para poder sustentar algum vício. Mas a gente tem que saber até que ponto aquilo, o quanto faz bem para nós, deixa a gente mais feliz, para não ter que tolerar a realidade o tempo todo, e o quanto focar naquilo que é essencial vai fazer a gente ir para frente, vai fazer a gente melhorar. Então reflitam, pense, tire um tempo do seu dia, alguns minutos, pelo menos 10 minutos, só para pensar. Se você quer pensar sobre o seu passado, pense. Mas pense em como que você pode usar ele para ficar melhor no futuro. Para ficar uma versão aprimorada de você, literalmente. Que a nossa vida serve para isso. Pra gente estar melhor a cada momento. Não pra gente estar parado no mesmo lugar, estar estagnado do mesmo jeito. Porque se a gente tem uma romantização por quem a gente era antes, significa que a gente nunca evoluiu em algum sentido, ou que a gente regrediu até em algum sentido, ou às vezes em muita coisa.